A vida é injusta? Ou só parece assim quando você percebe que não começou do mesmo ponto que todo mundo? Você acorda cansado sem saber exatamente de quê. Não é só sono, é um peso estranho no peito, uma sensação de estar sempre atrasado em uma corrida que ninguém te explicou quando começou. Você olha para os outros e parece que todo mundo recebeu um mapa, menos você. Alguns já estão vivendo coisas que você ainda nem entendeu direito. Outros parecem ter certezas que você nunca teve. E você tenta não comparar, mas compara. Tenta não se medir, mas se mede. Tenta não sentir inveja, mas sente. Não aquela inveja barulhenta de querer derrubar alguém, mas a inveja silenciosa de quem só queria entender como é se sentir no lugar certo, na hora certa, com as oportunidades certas. Você sente que está sempre improvisando, sempre correndo atrás, sempre tentando alcançar algo que não sabe exatamente o que é. E o pior não é nem falhar, é a sensação de que, mesmo se você se esforçar muito, talvez ainda não seja suficiente, porque parece que o mundo não recompensa na mesma proporção, que algumas pessoas sobem sem saber explicar como, e outras afundam mesmo fazendo tudo certo. Você começa a se perguntar se o problema é você, se é falta de talento, falta de coragem, falta de disciplina, falta de algo que todo mundo parece ter e você não. E essa dúvida vai corroendo por dentro. Vai criando um cansaço existencial, uma exaustão que não aparece no corpo, mas na cabeça. Você começa a sorrir menos, a se comparar mais, a se cobrar o tempo todo, a se sentir pequeno em um mundo que exige grandeza. E no fundo, você só queria entender se essa sensação de injustiça é real ou se é só você que não sabe lidar com a própria desigualdade. A gente cresce ouvindo que o mundo é meritocrático, que quem se esforça vence, que basta querer muito, que basta trabalhar duro, que basta acreditar. E isso entra na cabeça como uma promessa invisível, uma promessa que ninguém assinou, mas todo mundo espera que seja cumprida. Só que com o tempo, você começa a perceber as rachaduras, pessoas que nunca precisaram se preocupar com dinheiro, pessoas que sempre tiveram apoio emocional, pessoas que erraram 100 vezes e ainda assim tiveram quem segurasse a queda, e ao mesmo tempo pessoas que começaram cansadas, que começaram feridas, que começaram sozinhas, que começaram tendo que sobreviver antes mesmo de sonhar. A desigualdade não é só sobre dinheiro, é sobre tempo, sobre segurança, sobre ter alguém que te escute quando você desmorona, sobre poder errar sem que isso destrua tudo. O mundo não distribui pontos de partida, ele distribui condições. E depois finge que todo mundo está jogando o mesmo jogo, finge que as regras são iguais, finge que o esforço é comparável, mas não é, nunca foi. E isso gera uma violência silenciosa, porque quando você não chega onde esperava, a culpa cai toda em você. Ninguém fala das variáveis invisíveis, do caos, da sorte, do contexto, do lugar onde você nasceu, do corpo que você habita, da mente que você carrega, do tipo de trauma que você teve que aprender a engolir. O sistema adora te fazer sentir responsável por tudo, até pelo que nunca esteve sob seu controle, e assim a injustiça se disfarça de fracasso pessoal. A desigualdade vira vergonha, a falta de oportunidade vira falta de valor. E você começa a se olhar como se fosse um erro, como se estivesse quebrado, como se fosse insuficiente por natureza, quando na verdade você só está vivendo dentro de uma estrutura que não foi feita para ser justa, foi feita para funcionar. E funcionar não significa cuidar, não significa equilibrar, não significa proteger, significa continuar, mesmo que isso triture gente no processo. E aí nasce a guerra interna, porque uma parte de você quer aceitar a realidade, quer dizer, ok, é assim mesmo, não posso mudar tudo, vou fazer o que dá. Mas outra parte se revolta, se sente injustiçada, se sente roubada, se sente enganada. Você começa a viver dividido entre a resignação e a raiva, entre a vontade de seguir em frente e o desejo secreto de gritar. Entre a máscara de tá tudo bem e o pensamento recorrente de nada disso faz sentido. Você finge que não se importa, mas se importa. Finge que não compara, mas compara. Finge que não dói, mas dói. E essa atuação constante vai te afastando de você mesmo. Você começa a viver mais para sobreviver do que para existir, mais para cumprir expectativas do que para entender seus próprios limites. Você aceita empregos que não gosta, relacionamentos que não te nutrem, rotinas que te anestesiam, tudo para não ficar para trás, tudo para não parecer fracassado, tudo para não encarar a pergunta que assombra em silêncio: e se eu estiver dando tudo de mim em um jogo que já está perdido para mim? E essa pergunta não tem resposta confortável, porque ela mexe com algo profundo, mexe com a ideia de controle, com a ilusão de que você pode planejar a vida como um projeto, com a esperança de que basta seguir um roteiro. A verdade é que você não escolheu a maioria das coisas que te moldaram, você só aprendeu a lidar com elas, da melhor forma que conseguiu. E mesmo assim, se cobra como se tivesse tido todas as opções, como se tivesse começado inteiro, como se não carregasse feridas invisíveis.
Você vive tentando ser forte, mas está cansado de ser forte. Vive tentando ser resiliente, mas ninguém te perguntou se você queria ter que ser. Vive tentando dar sentido a tudo, mas às vezes só queria que não doesse tanto existir. Talvez a vida não seja injusta no sentido moral, como se houvesse um juiz cósmico errando nas decisões. Talvez ela seja apenas desigual, brutalmente desigual. E a gente confunde desigualdade com injustiça porque, no fundo, queria acreditar que existe alguma lógica maior organizando tudo, alguma ordem secreta, algum equilíbrio final. Mas o que existe é um emaranhado de acasos, de histórias que se cruzam, de privilégios invisíveis, de dores herdadas, de contextos que ninguém escolheu. E, dentro disso, você tenta construir uma identidade, tenta fazer escolhas, tenta encontrar algum tipo de dignidade em continuar, mesmo sem garantias, mesmo sem justiça, mesmo sem promessa de recompensa. Talvez o maior conflito não seja aceitar que o mundo é desigual, mas decidir o que fazer com isso sem virar amargo, sem virar cínico, sem se perder completamente de si. Porque entre culpar o mundo por tudo e culpar a si mesmo por tudo, existe um vazio difícil de habitar. Um espaço onde você precisa reconhecer seus limites sem se reduzir a eles. Onde você precisa admitir que não controla tudo, mas ainda assim é responsável pelo que faz com o pouco que controla. E isso não é uma resposta, é uma tensão permanente. Um desconforto que não se resolve, só se carrega, em silêncio, dia após dia, tentando não enlouquecer no processo. E no fim das contas, a pergunta que fica não é se a vida é injusta ou desigual. É o que você faz com a sua história quando percebe que ela nunca começou nas mesmas condições que a dos outros.